O Bovespa caiu 3,35%. As perdas chegaram a 156 bilhões de reais de valor de mercado, segundo cálculos da consultoria Trademap. Uma das explicações para esse tombo, a principal explicação para o tombo, está evidentemente nas declarações feitas por Lula durante esse discurso de 1 hora. Nesta quinta-feira, o discurso de Lula, sinalizando que pretende aumentar os gastos públicos e que a estabilidade fiscal não é uma prioridade, preocupou os investidores. Se você apoia ou não o atual governante do nosso país, o fato é apenas um. Independentemente de quem estiver lá no poder, nós não controlamos nem as ações ou as falas dessas pessoas. E como já dizia Wilker, não podemos controlar as atitudes das pessoas, mas podemos controlar as nossas atitudes em relação às atitudes das pessoas. Então, se por conta de determinadas atitudes, ações ou falas, a nossa moeda perde valor ou a nossa economia fica mais frágil, como a gente consegue contornar essa situação? E a resposta é muito simples, dependendo menos da nossa economia. Então, sem enrolação nenhuma, nesse vídeo eu vou te falar 5 passos para você começar a investir nos Estados Unidos. Então fica aqui até o final, porque todos os passos vão ser muito importantes. Mas antes de começar o vídeo, a gente vai fazer um combinado aqui. Eu tenho quase certeza de que todo mundo acha que investir nos Estados Unidos é coisa de rico. Mas quando você souber que não é, porque eu vou te mostrar aqui que não é, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no meu canal. Esse é o desafio. Beleza? Se não achar, não dá like nem se inscreve. Fechou? Então vamos lá. Então, começando pelo começo, a gente tem que escolher o local no qual a gente vai fazer esses investimentos, que é a corretora. Mas antes, vocês têm que saber que existem 2 taxas que, independente do local onde você for investir, você vai ter que pagar, que é o IOF e a taxa de câmbio. Então, quando você está lá assistindo seu Jornal Nacional e o Bonner começa a falar que o dólar está a 5,50, ele está falando do câmbio. Então, se você for investir, você vai pagar 5,50 no dólar, certo? Não, porque existe a taxa de câmbio, que é uma taxa que vai ser em cima do valor do dólar, porque basicamente converter real para o dólar é um serviço. A corretora não vai fazer isso de graça para você. Eu quero meu dinheiro. Então você vai pagar uns 5,60, 5,70, vai ter uma taxa em cima do dólar, que é a taxa de câmbio. A segunda taxa é o IOF. E o IOF fica numa tabela entre 0,38% e 6,38%. É uma taxa do governo, então normalmente ela não costuma mudar muito. E ela vai depender do que você for fazer. Então se você for realmente investir em ativos, você vai pagar uma taxa de IOF. Caso você simplesmente pense em deixar o valor lá em uma conta no banco, você vai pagar uma outra taxa de IOF. Mas beleza, você já sabe que existem essas taxas, então a gente tem que escolher o local onde você vai fazer os investimentos. E hoje em dia você tem diversas opções. Você tem Passofólio, Avenue, Banco Inter, Nomad, enfim, diversas opções. Mas eu selecionei aqui 2 que são as mais utilizadas, com as taxas mais baixas, a que o pessoal conhece mais, confia mais, enfim. Vamos lá. Começando pela Avenue, e quando eu falo da Avenue, você já tem que saber que o valor mínimo de câmbio é de R$200, ou seja, se você enviar um valor mais baixo que R$200, você não vai conseguir fazer o câmbio. Se enviar R$190, não consegue fazer o câmbio, não consegue investir. Tem que enviar de R$200 para cima. Aí você faz o câmbio e começa a investir. Só que depois que você envia os 200, faz o câmbio, você pode investir $1 se você quiser em algum ativo. Não existe limitação de investimento. Existe limitação no valor de câmbio. Já com o IOF você vai ter 2 casos, que é o caso da ida, ou seja, converter real em dólar, e o caso da volta, que é converter dólar em real. E você paga um IOF de 0,38% na ida e na volta caso você faça investimentos. Caso você simplesmente deixe o valor na conta, você paga um IOF de 1,10%. Já quando eu falo da taxa de câmbio na Avenue, esse valor vai de 2% a 2,5%. Esse valor vai depender do momento em que você for fazer o câmbio. Quando você estiver lá na plataforma, você vai perceber que tem 2 opções. Você pode fazer o câmbio naquele momento, um câmbio instantâneo, ou você pode fazer o câmbio no dia seguinte. Se você faz o câmbio no mesmo dia, você paga uma taxa de 2,5%. Se você faz no dia seguinte, você paga 2%. A gente pode falar também do Banco Inter, que é a segunda opção que eu falei. No caso do Banco Inter, o valor mínimo de câmbio é de $1. $1 é menos de R$6. Por enquanto. Ou seja, é um valor muito acessível. Qualquer pessoa pode investir R$6 lá. O IOF de ida e volta é o mesmo da Avenue, até porque, como o IOF é uma taxa do governo, ele não costuma mudar muito. Então,
mesmo valor. Já quando a gente fala da taxa de câmbio do Banco Inter, ela já é bem menor que a da Avenue, com uma taxa mínima de câmbio de 0,75% e uma máxima de 1,99%. Então, você já sabe as duas opções, sabe as taxas, escolhe o que fizer mais sentido para você e vai. Chegando no segundo passo, que é realmente fazer o câmbio. E caso você não saiba nem o que é câmbio, é basicamente fazer a conversão de uma moeda em outra, ou seja, real e dólar. E de volta, porque nós não vivemos lá, então nós recebemos em real, só que lá eles aceitam dólar. A gente tem que fazer esse câmbio. É bem simples. E o próximo passo é você realmente escolher os ativos nos quais você vai fazer os investimentos. E tenha em mente uma coisa. Nos Estados Unidos existem mais de 5.000 ativos que você pode investir. Aqui no nosso país existem por volta de 500, então é quase 10 vezes mais nos Estados Unidos que você tem de opção. Então, realmente, opção é o que não vai faltar de investimento lá. E além de ter muita opção lá, você consegue fazer uma coisa que não tem como fazer aqui, que é comprar uma parte de uma ação. Aqui, ou você compra uma ação ou um lote de 100 ações. Lá não. Lá você consegue comprar uma parte de uma ação. Então, imagina que uma ação da Apple custa $150. Beleza. Você pode comprar no mínimo 0,1% de uma ação, ou seja, você pode comprar $15 de uma ação da Apple. E tem ações que custam muito menos que isso, então o valor mínimo fica menor ainda. E se você comprar só uma partezinha da ação, você já recebe os dividendos. Obviamente que vai ser proporcional ao valor investido que você tem. Então, se uma ação da Apple paga, sei lá, $2 de dividendos, você vai receber proporcional ao valor que você tem investido. Então, se você tem 0,1 de uma ação da Apple, você vai receber esses $2 dividido por 10, que dá 20 centavos. E lá, os ETFs também pagam dividendos, coisa que chegou recentemente aqui. Inclusive, chegou essa semana aqui no nosso país. Antigamente, os ETFs não pagavam dividendos aqui. Ainda existem muitos que não pagam, mas já tem ETFs que pagam atualmente. E tenham em mente uma coisa. Quando você recebe os dividendos, você recebe dividendos em dólar, ou seja, uma moeda forte. E, além disso, ele já vem descontado de IR, ele já cai descontado de IR na sua conta. E o quarto passo é exatamente isso. Como você faz a parte do imposto de renda? A partir do momento que você investe $1 nos Estados Unidos, você já tem que declarar isso no seu imposto de renda. Mas entendam que declarar e pagar imposto de renda não são a mesma coisa. Pagar, você realmente tem que pagar um valor para a Receita. Declarar, você simplesmente está dizendo o que você tem. O que fica muito mais fácil porque o Banco Inter e a Avenue te dão um documento com todas as suas movimentações e fica muito mais fácil. Basicamente você copia e cola na sua declaração anual lá de imposto de renda e fica tudo certo. Você só ia realmente pagar imposto de renda se você fizesse uma venda acima de $35.000, o que também já é uma vantagem em relação aqui ao nosso país. Porque aqui, se você vende acima de R$20 mil, você já tem que pagar imposto de renda. Lá não. Lá são $35.000. Então, vendeu menos de 35 mil, está isento de imposto de renda. No caso dos dividendos que você vai receber, aí você paga 30%, que já é descontado na fonte, obviamente. Aqui a gente tem o leão, lá a gente tem o Lion, e o Lion não é besta, ele vai descontar a parte dele. Então os dividendos já chegam descontados na sua conta. Você basicamente só tem que dizer na sua declaração quanto de dividendos você recebeu. Só isso. E o quinto e último passo, e esse é o melhor de todos, basicamente é você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu te desafiei. Eu falei que eu ia te dizer que investir nos Estados Unidos não é coisa de rico. E não é. $1 você consegue. Então, eu fiz minha parte. Você tem que fazer a sua. Se inscreve aí, deixa o like. Esse foi o vídeo de hoje. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, eu já vou ficar muito feliz. Basicamente foi isso. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Beijão e até o próximo vídeo.